O nosso convidado de hoje tem 56 anos e nasceu em Lisboa. O gosto pela alta fidelidade foi-lhe incutido pelo pai, que era um audiófilo já nos anos 70, possuindo equipamentos Rotel e LIC. Alberto Silva começa a trabalhar na Audio Team em 1989 e em 1995 integra a equipa da Viasónica, onde fica até 2001. É desafiado nessa altura para ser gestor de produto na Arte Áudio, onde fica até à sua extinção. Em 2010, com o fim da Arte Áudio, é contratado pela Bowers & Wilkins Espanha para ser Key Account Manager em Portugal, onde permanece até 2013. Nesse ano passa a ser gestor de produto de alta fidelidade na Esotérico e é um dos criadores do projeto Smart Audio. Alberto, obrigado por teres aceito aqui o convite para estares aqui no nosso podcast. Tu estás neste mercado há mais de 30 anos e olhando para a situação da alta fidelidade no final dos anos 80, no fundo, que foi quando tu começaste, e comparando com o panorama atual, o que é que tu achas que são as principais diferenças? Ou, dito de outra forma, o que é que o Alberto Silva de 1989 iria achar se de repente se metesse numa máquina do tempo e aterrasse em 2022? É um bocadinho difícil responder, não colocando, enfim, uma conotação um bocadinho negativa nas coisas, porque eu acho que começo a trabalhar na alta fidelidade no pré-período de ouro da alta fidelidade em Portugal. E, portanto, eu assisto logo após aquilo que é aquele período da entrada das eletrónicas de consumo em Portugal, a seguir a 75 e das candongas, entre aspas, em certas lojas que existiam de eletrónica, e não havia lojas da especialidade como sim. Conhecemos hoje. Sim. Eram lojas de eletrónica de consumo. Exatamente. Que também vendiam os primeiros VHS, aquelas tudo e mais alguma coisa, não havia televisões. Exatamente. E também tinha lá um cantinho que vendíamos amplificadores e umas colunas. E depois o que é que tu tinhas? Tinhas uma estereossom na 5 de Outubro, que era uma coisa assim fora do comum. Tinhas uma Valentim de Carvalho, que eram lojas que não estavam, digamos que não eram acessíveis a todas as pessoas, e depois tinhas uma outra loja assim mais underground, literalmente, porque era no metro, onde o meu pai comprou até as suas primeiras colunas de alta fidelidade mais a sério, que depois foram as minhas primeiras colunas. Estamos a falar naquela loja do metro dos restauradores? Exatamente. Que tinha assim umas coisas clássicos, espetaculares, embora tivesse muita coisa mais banal, mas tinham depois assim umas coisas assim mais especiais. Eu perdia-me naquela montra. Exatamente. Portanto, eu era miúdo, era jovem, ia lá com o meu pai e portanto, lembro-me dessa loja. Portanto, eu sou ainda desse tempo e, portanto, vejo a alta fidelidade a começar. Eu, quando começo a trabalhar, é o primeiro audio show, e para teres uma ideia, o primeiro audio show devia de ter para aí 5, 6 distribuidores no máximo. Uma das salas não muito grande, se calhar para aí com 30 metros quadrados, era rachada entre a IMA Acústica com 2 sistemas e o Jorge Nunes Alves, onde eu comecei a trabalhar com um sistema mais pequenito e que iam rodando na sala diplomaticamente as demonstrações. E depois tínhamos o quê? Tínhamos a Esotérico na altura com aquelas BW top de gama, que eram aqueles caixotes enormes e com aqueles Jeff Hollands e aquela coisa toda. Tínhamos a Raio de Som em parceria com a Corel a apresentar aquelas Raio de Som, que era aquela loja no Almirante Reis, exatamente. Onde eu comprei os meus primeiros exatamente. Portanto, tínhamos assim mais um ou outro distribuidor. E o primeiro audio show que eu me lembro no Novotel é basicamente isso. A partir daí é o boom. Começa-se a assistir ao boom, começam a surgir as lojas de alta fidelidade especializadas, começa a haver, digamos, o material de high-end, e tem toda uma evolução, tem todo um pico, que infelizmente depois começa a ter uma situação que tem a ver com o desaparecimento mais recente de muitas dessas lojas da especialidade independentes e que se desenvolveram, e agora o panorama é,
Eu diria um pouco estranho. É um pouco estranho porque é uma nova ordem das coisas em que basicamente, devido ao mercado, o que tu tens são distribuidores que têm as suas próprias lojas como forma de poderem chegar às pessoas, em que uns distribuidores vão colaborando com outros e vendendo aqui e ali só para não ficarem restritos ao seu material, mas sente-se que é, digamos, um mundo estranho, com vícios mais estranhos e na minha ótica, menos saudável, se queres te diga. Portanto, eu olho para o mercado hoje em dia com uma certa nostalgia do período, que é um período intermédio, não é? Ou seja, não é, se tu não percebes pelo meio, sofres uma grande desilusão quando olhas, na minha ótica, quando olhas para aquilo que é hoje em dia o mercado de alta fidelidade. Pelo meio há todo um trajeto espetacular. Pronto, basicamente é isso. Apesar de tudo, ainda tivemos um segundo pequeno boom com o cinema em casa. Sim, tiveste, tal e qual como tens hoje em dia, outra vez com o streaming. E portanto, felizmente as coisas são feitas estes ciclos. Exatamente destes ciclos que têm a ver com mudanças de paradigma, de estar, paradigma, exatamente, e que acaba por ir mantendo um setor que é um setor que nós trabalhamos com gosto e nesse sentido temos todo o prazer em ver as coisas continuarem, seja por que motivo for. Basicamente é isso. Por exemplo, podemos argumentar que um bom amplificador produzido nos anos 80 não será muito pior do que um amplificador produzido agora. As funcionalidades são diferentes, é certo, mas a qualidade da reprodução não andará muito longe. Concordas com isto? Eu não sou a pessoa ideal para esse tipo de perguntas. E eu vou-te explicar porquê. Eu sou, digamos, se me dissessem assim, qual é a conclusão que tiras em 30 e tal anos de trabalho de alta fidelidade? Eu diria assim, basicamente estamos a falar de situações que são avaliadas de forma subjetiva, o que significa que, na minha ótica, não há regras, não existem padrões definidos, não existe, na minha ótica, aquele tipo de linha pela qual tu deves seguir no que diz respeito a conceitos, esse é um deles, no que diz respeito a topologias, no que diz respeito as mais diversas coisas que tu hoje em dia ouves como sendo verdades absolutas, mas que na realidade eu considero que é a verdade de cada um em função da sua experiência pessoal. O que é que eu te quero dizer com isto? Quero dizer que é perfeitamente viável que tu faças essa mesma pergunta a outra pessoa que lida todos os dias com o chamado material vintage e que numa ou outra circunstância o tenha comparado com uma peça ou outra moderna e que as coisas não funcionaram e como tal fica com a sua própria definição de que nada como um bom produto vintage, nada como um bom amplificador de antigamente. Quando se calhar ele está a tirar essa conclusão numa situação muito particular que não pode ser extrapolada. Exatamente. Isso passa-se, na minha ótica, na alta fidelidade, relativamente a tudo. Relativamente à classe D, relativamente à classe A, classe AB, relativamente às válvulas, relativamente ao vinil. Raramente podes extrapolar uma conjugação que é muito específica, que é daquelas peças naquela sala, com aquelas tecnologias. Exatamente. Esse é para mim uma das, eu não quero dizer poucas verdades, mas uma das poucas situações onde tu podes ter um padrão que eu considero que é transversal, que é cada experiência é uma experiência e é uma coisa muito específica até ao nível dos fabricantes, porque eu às vezes ouço considerações ao nível dos fabricantes que, mais uma vez, são considerações feitas em função daquilo que é os seus próprios desenvolvimentos de produtos, que têm a ver com uma série de coisas que depois não têm como é que eu tenho a dizer, não têm um paralelo naquilo que é o dia-a-dia das pessoas, naquilo que é o dia-a-dia especificamente, pode ter no teu dia-a-dia, pode não ter no meu dia-a-dia, portanto os resultados de repente já não são aqueles. Os resultados que são para mim não são para ti. Não são, de todo. E portanto essa é uma das coisas que eu tenho como garantidas. Portanto, voltando um bocadinho atrás, respondendo à tua questão, eu diria que
se calhar na amplificação tu tens algumas coisas que podem levar a dizer assim, não há assim tanta diferença quanto isso. Mas, mais uma vez, depende do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar do NAD 3020 relativamente ao NAD 316, hoje em dia, ou um híbrido digital, um 328, digamos, dentro de um segmento similar, ou estamos a falar de um Nakamichi, de um PA5 ou de uns PAO 6600 relativamente àquilo que é hoje em dia uns monoblocos da Electrocompanhia, da Constellation, da Dartzil. São coisas que não são comparáveis. Pois. E, portanto, não pode haver nunca esse tipo de conceito, porque depois depende do que é que nós estamos a falar. Estamos a falar de um amplificador Pioneer ou Samsung com 30 anos, colocado em que circunstâncias, com que colunas, de que forma, onde é relevante o patamar de relação sinal-ruído, onde tem muita influência as questões de palco sonoro, enfim, de diversas coisas, onde joga essencialmente a emoção, porque estamos a trabalhar com umas colunas também vintage, que estão basicamente encostadas à parede, que têm um princípio de funcionamento completamente diferente de umas colunas atuais. Tudo isto está interrelacionado. Portanto, eu pegar numa destas coisas e porque eu experimentei em casa, e isto, mais isto e mais assim, mais encorpado, e depois transformar isto numa coisa que é a minha ideia generalista, não. O que não quer dizer que, efetivamente, eu, experimentando várias circunstâncias deste tipo, não possa achar que, olha, se calhar a diferença não é tão grande neste tipo de circunstâncias. Mas é uma experiência pessoal que cada um tem e que daí depois tira as ilações que lhe permite dizer a um amigo, não compres esse produto novo, isso é uma tecnologia nova, mas não tem o mesmo som deste amplificador com 20 ou 30 anos, enfim, é muito discutível. Uma vez que a tua área de expertise até são mais as colunas, o mesmo se poderia dizer acerca das colunas de som. É assim, é mais... Há uma fórmula mágica para eu diria para construir uma boa coluna de som? Não é tanto por aí. Eu diria que, para já, sobre o ponto de vista da eletrónica, a eletrónica é muito mais complexa sobre o ponto de vista da construção de circuitos e tu tens que ter, digamos, determinado tipo de conhecimento que te permita avaliar se há uma evolução ou não, pelo menos em termos teóricos. Depois, em termos práticos, naquilo que vais ouvir, é outra coisa completamente diferente. As colunas é mais uma questão de gosto pessoal e de uma forma que eu considero que é mais fácil entender e que, na realidade, na minha perspectiva, acaba por ser mais dominante relativamente ao resultado final que tens. Com isto eu quero dizer que, mesmo havendo a tal evolução em termos de amplificação, que há em muitas áreas, e portanto, porque há evolução tecnológica... Sim, isso é inegável. É inegável. Eu acho, porque há a evolução dos componentes e todas essas coisas, eu acho que nas colunas o caminho é maior e a evolução é maior, porque as evoluções tecnológicas são maiores, porque as colunas imprimem mais caráter próprio ao som e resultam mais em diferenças em função das pessoas que as estão, digamos, a construir, e portanto tu tens obrigatoriamente, digamos, podes ter, não quer dizer que tenhas obrigatoriamente, mas podes ter uma família sonora numa determinada marca de colunas que nada tem a ver com outra marca de colunas, e isto resulta, entre diversas coisas, naquilo que são digamos, as tecnologias empregues, porque sabes perfeitamente que um cone de papel não vai soar rigorosamente da mesma forma que um de Kevlar, ou de polipropileno, ou de grafeno, dos novos, coisas do género. Portanto, e são tudo materiais que tu não tinhas há 30 exatamente. anos. Sim, não estavam disponíveis. Exatamente, portanto, precisamente. Tinhas cones de papel e acabou. Tal como o berílio para os twitters. twitters. Exatamente, o berílio, o diamante, tudo isso não existia aqui há uns tempos atrás. Portanto,
Então tu achas que estamos no bom caminho? Quer dizer, houve uma evolução... Assim, sinceramente eu acho que sim. Num caminho positivo. Sinceramente eu acho que sim. No que diz respeito àquela... Desculpa interromper, diria eu também, aqui para precisar a ideia do Fernando, um caminho em termos de teres um componente, que são as colunas, que efetivamente te permitem extrair mais informação do que te permitiam as gerações anteriores. Sim, sem dúvida. E com menos destruição. Okay. Porque as unidades hoje em dia conseguem... Então agora tenho desculpa interromper, mas agora tenho um desafio para ti. Como é que vês esta tendência que as marcas estão a ter atualmente para relançar os seus produtos vintage? Lembro-me agora que fui inclusive à apresentação há pouco tempo à Hemacústica da JBL. A JBL está a fazer um relançamento de quase todos os seus produtos icónicos. Temos a Wharfedale a relançar também os seus produtos icónicos de há 30 anos. Claro. A Mission também. Exato, exatamente. Agora, claro que isto são abordagens tal como estávamos a falar, com materiais atuais, mas não deixa de ser curioso. Eu diria que... É só marketing? Eu diria que não é só marketing, porque há determinados conceitos que foram abandonados por razões diversas. E aos quais vale a pena regressar. E lá está, porque as abordagens nunca devem ser pragmáticas no sentido de isto não me presta, isto está a folga. Muitas das vezes vão voltar atrás. Devemos ter a mente aberta. Exatamente, porque dizer assim, se calhar determinadas coisas que se faziam há uns tempos atrás que deixaram de resultar porque a tecnologia na altura só permitia isto, hoje em dia se calhar permite isto e mais um pouco. Relembrar-te que de alguma forma tu tiveste uma mudança no conceito de colunas, entre outras coisas, porque antigamente as colunas eram caixotes enormes, com ufas de 30 cm, algumas delas seladas e tudo, suspensões acústicas e coisas do género. Espuma, portanto, tinham 3 vias, normalmente, portanto, caixotes grandes. Que hoje em dia é extremamente problemático das casas atuais, são apartamentos, as senhoras nem as colunas modernas às vezes engolem muito bem, quanto mais caixotes daquela dimensão, e portanto a dada altura começas a ver uma viragem dos caixotes grandes para colunas mais delgadas, que têm tendência a desaparecer mais facilmente em termos daquilo que é a recriação de palco sonoro, porque têm menos problemas de difração, porque têm menos frontal, por assim dizer. E também desaparecem mais em termos de decor. E desaparecem mais em termos de decor. Como as unidades são mais pequenas para as colunas serem mais estreitas, há que arranjar processo de recuperar o grave que permitiu as unidades de maiores dimensões. Portanto, temos aqui aquela entrada de determinado compromisso, mas que depois leva a determinadas evoluções, porque também tem menos coloração, porque as caixas sendo mais estreitas e tendo menos ar são mais fáceis de serem reforçadas, enfim. Isto é tudo, digamos, uma situação de compromisso. Dito isto, também existe, tal e qual como no vinil, muito de trend. Ou seja, há aquelas coisas em que às vezes se volta um bocadinho ao passado porque está um bocadinho na moda, porque porque há aquela nostalgia do passado, tal e qual como existe com a história do vinil, mas em tudo isso há, digamos, os perigos inerentes de estarmos a voltar ao passado só por voltar, sem que realmente haja um ganho significativo ou que se tenha, digamos, mais algum avanço, por assim dizer, que não me parece, porque senão, inclusivamente, como deves imaginar, até ao nível das colunas topo de gama se voltava ao passado. E enfim, quando se chega às colunas topo de gama, a filosofia, na sua essência, continua a ser a mesma, continua a procurar-se colunas com tecnologias cada vez mais avançadas de reprodução, baixa distorção, patamares de ruído
muito baixos para conseguir extrair todas... Com menos compromissos a nível do tamanho das caixas. Exatamente, todas essas coisas. Portanto, não é por aí. Okay. O que é que para ti, Alberto, é a coluna ideal? O que é que faz uma boa coluna? Isso existe? É provável que exista. Eu diria que não é fácil eu dizer de coluna ideal. Eu trabalhei com muitas colunas ao longo dos últimos anos. Tenho trabalhado com muitas colunas ao longo dos anos. Tenho as minhas próprias preferências. Mais uma vez, não quero dizer que elas estejam corretas. Claro. Ou que enfim, o que eu acho sobre determinada coluna está certo. Não te consigo dizer, existe uma coluna ideal. Não, para mim não existe uma coluna ideal, existe uma série de tecnologias empregues em determinadas colunas que eu, regra geral, posso identificar numa determinada marca ou num determinado modelo, porque eu não gosto de todos os modelos de todas as marcas, e que eu posso identificar como sejam, digamos, combinações interessantes ou tecnologias interessantes em determinadas áreas. Eu vou-te dar um exemplo que é muito significativo de uma coluna que eu trabalhei e que me marcou, a Nautilus, da BMW, que até há pessoas que até podem não gostar. A Nautilus da BMW é uma coluna que, independentemente das suas características, completamente ultrapassadas em determinadas áreas, continua a ser, ainda hoje em dia, uma coluna que tu não vês repetível ou repetida noutras coisas, porque tem custos muito grandes. Foi um projeto, quer dizer, foi um projeto com carta branca por parte da BMW, não é? Claro, exatamente. Mas pronto, estou-te a dar este exemplo porquê? Aliás, nem é repetível pela própria BMW. Não, nem é repetível. Quer dizer, se calhar até podia ser, mas nem é essa, mas nem é essa a situação, porque isso envolve outras coisas, enfim, a gente não sabe o que é que está por trás das situações. Mas isto para voltar um bocadinho atrás e para te dizer o porquê desta minha abordagem, só para teres uma ideia. Porque a Nautilus era uma coluna de crossover ativo, de 4 vias, por exemplo, que é algo que tu não vês hoje em dia, nunca mais vista, não coisa. E tinha aquela construção dos tubos, do caracol, não sei. Exato. O que é que isso significa? Significa que, sobre o ponto de vista da qualidade do grave, da descompressão, digamos, de algumas características sónicas, era algo que eu iria buscar. Por exemplo, que me marcou e que eu iria buscar. Percebe? Mas irias buscar para a tua coluna ideal? Iria buscar para a minha coluna ideal. Certo. Tenho um amigo conhecido que faz uma implementação de crossovers ativos, não sei o quê. E eu, quando ouço o sistema dele, e não é ele próprio que constrói as coisas, eu, quando ouço o sistema dele, ouço, embora ele não tenha, digamos, depois aquelas coisas, aquela tecnologia elaborada, portanto, aquilo tem princípios de alto-falantes que trabalham em zonas muito restritas e estão otimizados para aquilo, como forma pistónica de trabalhar, mas depois aquela questão do ativo e das várias vias, não apenas das 3 vias, das 4 vias, do que for, tem determinadas características que são, na minha perspectiva, mais-valias. Diz-me assim, mas não há outras colunas que possam ter graves vantagens, não sei o quê? Claro, mas quando me perguntas sobre características específicas de determinadas colunas que eu tentaria conjugar, estou-te a dar apenas um exemplo que nunca mais foi repetível na maior parte, não tens repetível nas colunas. E quem diz isso diz determinado tipo de twitters. Claro que se eu pudesse meter um Twitter de diamante, um Twitter de brilho ou um Twitter de fita numas colunas, claro que colocaria, porque é outra das coisas que eu gosto em determinado tipo de colunas, em determinado e que tipo tem determinadas características e tem sónicas. Determinadas coisas. Se me dissesse assim, então e depois na escala, entre aspas, na escala, na liberdade, na não coloração, eu dizia-te assim, pois se calhar um painel, percebes? Claro. Mas isto
isto é algo que é só na nossa cabeça, na teoria, pronto, que tu dizes assim, fui buscar disto, fui buscar daquilo. Ainda há pouco tempo tive a oportunidade de ouvir as topo de gama numa situação da Focal, que já tinha ouvido várias vezes excelentes coisas, mas numa situação mais particular, e tu ouves aquilo e tu percebes o que é uma topo de gama a funcionar corretamente, mas nem sempre tens oportunidade para isso. Portanto, nem sempre tens a oportunidade de beber determinado tipo de coisas que acontecem, que tu podes assistir, que depois te marcam, e que te ficam como, entre aspas, a tua própria referência. Percebes que ao longo dos audioshows acontecia isso, e não era só na minha sala, quer dizer, posso ter digamos, apresentado grandes ou bons sons, mas havia coisas que eu ouvia às vezes noutros e que também me marcavam, que eu dizia assim. Lembro-me uma vez de uma Sound Lab ali na escola, numa Sound Lab com L-Tempered e com os OTL, com os amplificadores OTL, e ouvi Missa Crioula como nunca mais ouvi na minha vida. Isto, portanto, estas coisas... Ainda hoje te lembra, a experiência foi de tal forma que ainda hoje te lembra. Exatamente, precisamente. Portanto, todas estas coisas são as coisas que te vão moldando e que te vão mostrando aquilo que tu gostarias de ouvir numa coluna supostamente ideal, mas a seguir, se fores perguntar a 100 pessoas que trabalhem no meio ou que não trabalhem, tenham mais experiência ou mais experiência, vais ter respostas completamente... Sim, cada um tem o seu próprio conceito, não é? Exatamente, precisamente. Claro. Por falar nos anos 80 e numa altura em que o CD áudio ainda não tinha sido inventado, a chamada Escola Britânica de Alta Fidelidade dizia que perante qualquer orçamento devíamos gastar metade na fonte, que na altura era invariavelmente um giradiscos, não é? E dividir a outra metade pelo amplificador e pelas colunas. Pronto, e depois deixar 5 ou 10% para cabos e acessórios. No entanto, há quem defenda que na era do som digital em que estamos, esta equação deve ser invertida. Sim. E que devemos investir metade do orçamento, sim, nas colunas e a outra metade na fonte digital e no amplificador. Concordas com isto? Achas que esta equação do som analógico isso continua a fazer sentido no mundo digital? Ou achas que, uma vez mais, tudo depende dos equipamentos em si de que estamos a falar? Uma vez mais. Porque eu acho piada essas questões que tu estás a colocar, porque são uma série de questões que, no fundo, acabam por encontrar em mim sempre a mesma tendência de dizer depende especificamente das circunstâncias em que essas coisas se passam. Nomeadamente no que diz respeito a essa questão que tu colocas aí, eu até diria que sempre fui apologista do contrário, que é um contrassenso, porque eu reconheço perfeitamente que se tu perdes no início não voltas a recuperar. Mas desculpa interromper, mas daí esta lógica de que no mundo digital, como teoricamente as diferenças são mais pequenas entre as fontes, por causa do digital. Porque o problema do tempo dos giradiscos é que o mau giradiscos era uma coisa muito má. Exatamente. E tu tinhas efetivamente que gastar muito dinheiro para teres um bom giradiscos. Sem dúvida. Agora repara uma coisa. Eu vou-te dar este exemplo, que é o melhor exemplo pelo qual eu nunca alinhei por esse padrão, reconhecendo que teoricamente faz todo o sentido, reconhecendo que na prática muita gente o pode ter seguido com excelentes resultados, porque é mesmo assim, quer dizer, esta situação é como eu te digo, não é uma questão de eu dizer não, esqueçam lá isso. Porquê? Porque há uns anos atrás eu tinha, só para teres uma ideia, já utilizava painéis, tinha uma amplificação de umas largas dezenas de milhares de euros a válvulas, utilizava no digital, digamos, as fontes na altura, enfim, com razoável qualidade, e tinha um Rega Planar 3. Com uma pequena situação, o Rega Planar 3 tinha uma cabeça topo de gama da Goldring, na altura uma Excel, que valia mais do que o próprio giradiscos. Portanto,
Tu dirias-me o seguinte: não, isso está tudo inverso, está ao contrário. E eu digo-te assim: não me arrependo até hoje. Porquê? Porque isto tem a ver com a tua situação específica. Eu tenho uma sala de uma determinada dimensão. Considero que as colunas são a minha janela para o sistema. Se eu não tiver umas colunas que tenham determinadas características... Alberto, só aqui para explicar aos nossos ouvintes que poderão estar menos distraídos ou não saber de todo, quando tu falas eu tinha uns painéis, eu tinha umas colunas eletrostáticas. Não, eu tinha umas colunas isodinâmicas. Ok. Pronto, há uma diferença entre eletrostáticas e isodinâmicas. Eu tinha umas colunas isodinâmicas... Tinha umas colunas isodinâmicas e tinha, digamos, uns giradiscos que eram Rega Planar 3 na altura, como eu te disse, com uma cabeça topo de gama, que eu sabia que o braço lhe fazia justiça, porque era um bom braço. Os giradiscos eram bons giradiscos, tinha a limitação de não ter suspensão, mas depois eu tinha os meus amigos com os LP12s, com os Lean LP12s, com as Troika, agora estou a falar de Troika porque posso notar, mas com a cabeça na altura topo da Lean, acho que era a Troika. Estamos a falar de giradiscos que custavam 5 ou 10 vezes mais do que o Rega. Exatamente. E com sistemas que depois no seguimento não eram supostamente tão bons em termos de amplificação ou em termos das colunas. Ou seja, que seguiam a tal regra inglesa. Que seguiam a tal regra inglesa, de gastar mais nos giradiscos e menos no amplificador. E eu nunca fui levado a fazer o contrário. Nunca fui levado a fazer o contrário. Porquê? Porque eu considero, mais uma vez, não querendo ser absolutista, mas considero que a interação entre as colunas e a sala valem, grosso modo, 70% do resultado final que tens. Portanto, se começas... Ou seja, nem é a interação entre as colunas e o resto do equipamento, não, mas é as colunas com a acústica da sala. Com a acústica da sala. E, portanto, se vais construir um sistema em que colocas umas colunas para se darem bem numa determinada sala e consegues um determinado resultado, tens, entre aspas, a janela, a boa interação, coisa, e depois vais daí para trás procurando tudo aquilo. Podes perfeitamente chegar à fonte que te vale não sei quantas vezes mais que o sistema. Mas também podes não. Mas também podes não o fazer. E, portanto, de alguma maneira isso é, digamos, o contrário, que não quer dizer que seja isso que está correto, mas era a forma como eu encarava. Hoje eu não vejo que isso seja uma questão, como tu dizes, do digital versus o analógico. Claro que o analógico é mais complicado, porque tem variáveis ainda maiores e as diferenças, lá está, podem ser bastante mais significativas do que hoje podes ter em determinado tipo de fontes digitais, porque hoje consegues arranjar fontes digitais a tocarem muito bem, com um preço bastante razoável, mas não tem diretamente, na minha ótica, a ver com isso. Mas volto a repetir, compreendo perfeitamente, quando perdes no início, não vais voltar digamos, a ganhar, por muito bom que seja a amplificação a seguir e que sejam as colunas a seguir, dificilmente vais ganhar. Mas também não vale a pena, digamos, aquela abordagem muito purista da coisa. De teres que obrigatoriamente gastar X percentagem. Exatamente, precisamente. Não é também algo que se aplique, porque a coisa não funciona assim. Às vezes é um bocado por causa desses dogmas, dessas coisas que nós vemos depois as pessoas a fazerem, entre aspas, a cometerem alguns erros e coisas, porque há coisas que depois às vezes não fazem sentido, só porque teoricamente a coisa deveria ser assim, porque alguém diz que é assim, porque na prática, como diria o Alberto Silva, depende. Exatamente. Exato. Uma das poucas verdades do áudio, depende. Da minha ótica. É um bocado isso. Tal como as colunas mudaram muito ao longo dos anos, também os hábitos de consumo de música por parte das pessoas também aconteceram, não é? Hoje em dia temos as barras de som para ligar aos televisores, colunas Bluetooth portáteis, são tudo produtos que não existiam há 10 ou 15 anos. No caso das barras de som, por exemplo, achas que são a melhor solução em termos práticos para o público em geral? Melhorar o som que acompanha a imagem? Achas que há soluções melhores?
Um problema que aqui nós vemos é que hoje em dia um televisor com 65 polegadas já custa menos de 1.000 euros, talvez. Pelo que é difícil convencer alguém a gastar o mesmo ou mais para ter uma boa qualidade de som. Vamos lá ver uma coisa. É difícil porque a maior parte das pessoas... Nós temos que sempre que perceber de que forma é que as coisas acontecem. Regra geral, eu diria que a grande maioria das pessoas compram barras de som onde? Nos grandes espaços. No mesmo sítio onde comprar o televisor? Provavelmente, muito provavelmente. Portanto, não encontram propriamente aí, muitas das vezes, aquilo que é o tempo, as condições, digamos, a capacidade de lhes ser mostrado algum tipo de alternativa. Depois as pessoas, quer a gente goste, quer não, são constituídas por casais, não apenas o homem, porque se fosse o homem isto estava espetacular, mas às vezes casais, e as senhoras não querem às vezes ver caixotes dentro da sala, e tem que haver determinados compromissos. Portanto, quando me perguntas em termos de praticabilidade, eu diria, sim, uma barra de som é uma boa forma de melhorar um televisor, de conseguir, com algumas barras de som hoje em dia, aqueles efeitos que parece que temos colunas atrás e tudo isso, que é muito limitativo. Que por 1.000 euros eu se calhar te arranjo um amplificador, mesmo se quiseres sacrilégio considerar o streaming a ser feito através de uma Smart TV, com uma saída digital para um amplificador e com um par de colunas em condições, te permite ter melhor qualidade do que uma barra de som. Qualidade, não é quantidade, é qualidade. Que te permite ter melhor qualidade e tu teres depois uma situação em que quando desligas a televisão, se te apetecer ouvir música em áudio 2 canais, consegues ouvir com um determinado nível de qualidade que não consegues com uma barra de som. Claro que é uma realidade, ou seja, se as pessoas às vezes tivessem acesso a determinado tipo de informação, se tivessem o tempo, se tivessem a disponibilidade mental, se tivessem a possibilidade de equacionar esse tipo de alternativa, ou seja, um amplificador e apenas um par de colunas, sem dúvida. Às vezes aconselhamento também, não é? Às vezes aconselhamento, sem dúvida, mas por isso é preciso ter... Nessas grandes superfícies, raramente isso acontece. Sim, mas às vezes é preciso também ter tempo, know-how, a pessoa estar disponível. Às vezes, não, por muito que a gente goste do meio, não são coisas assim tão compatíveis como isso. E às vezes eu percebo, inclusivamente, até aqui, que tenho pessoas a virem que não têm a noção que um sistema de alta fidelidade, para além de ser uma coisa para tocar bem lá em casa e para dar boa música e boa música ambiente, é algo que permite que se tu te sentares, lá está, na situação ideal, no meio, e estás ali sossegado só a ouvir, quanto melhor for o sistema, mais tu podes eventualmente ter a sensação de que tens ali um mini concerto para ti, às 11, à 1, às 4 da manhã, a ouvir baixinho em casa, tens ali uma sensação que uma barra de som não te vai dar. O que é que a barra de som te vai dar? Uma coisa que eu aprendi quando comecei a trabalhar em alta fidelidade, explicado pelo Jorge Nunes Alves, e que eu nunca mais me esqueci, e não tenho problemas nenhuns em dizer, que é, tu numa barra de som, entre outras coisas, tens muito de extremos de frequência. Claro. E se tu entrares numa galeria de arte e tiveres dois quadros, em que um é uma aguarela e outro é um óleo, para onde é que vai a tua chamada de atenção visual, logo em primeiro lugar? É para o que te cria maior contraste. E está tudo dito. Portanto, uma coisa é a qualidade de som, mas se tu não tiveres a percepção do que é essa qualidade e se não te for explicado, tu não entendes. A tua primeira tendência é ir para a quantidade. Uma barra de som faz-te uns agudos, faz-te ali uma simulação de uns efeitos e a seguir tens o subwoofer a dar-te um grave cá em baixo, que às vezes uma monitora até pode não o fazer, e tu tens meio caminho andado para... Claro. Enough.
isto é suficiente, isto é muito bom, isto é muito melhor do que a minha televisão. E está tudo dito. E depois a pessoa fica ali presa durante os anos. Sendo que para ser melhor do que o som que vem da televisão, não é claramente preciso muito. Não, claro que não. Mas os players no mercado, nomeadamente até, eu diria agora, que os estúdios e agora o que estamos a assistir por parte das plataformas de streaming, vemos agora a moda em remisturar tudo em Dolby Atmos. O Dolby Atmos é o novo santo graal, não é? É a nova coisa que também, por um lado, permite vender escoar uma série desses produtos. E então as pessoas querem muito, exatamente. Achando que vão ganhar qualquer coisa. Exatamente. Não é? O que pode ser um logro. A situação repete-se. Repara, só é um logro, na realidade, se tu tens a percepção do outro lado da moeda. Se tu nunca tens a percepção do outro lado da moeda, para ti não é um logro. Para ti, tu podes estar feliz da vida, satisfeito da vida. Tu é que, sabendo dos dois lados da moeda, sabes que a pessoa só está a levar, digamos, uma fração daquilo que poderia levar canalizando o dinheiro de outra forma. Mas nós temos que perceber que muitas das vezes aquilo que é para nós a situação ideal, para a maior parte das pessoas ou não sabem, ou mesmo sabendo, não lhes diz muito. Às vezes até porque não têm tempo, às vezes por uma questão cultural, nem sequer estão habituados. Repare, eu vou-te dar este exemplo, que é um exemplo paradigmático. Quantos audiófilos tens tu espalhados por esse país fora, com sistemas dos diabos, em que eles se sentam no meio e têm a nítida sensação que está lá alguém a tocar para eles, ou aquilo funciona como um concerto privado. Mas, na casa desses mesmos audiófilos, vivem as mulheres, vivem os filhos, e tu chegas ao pé dessas pessoas e perguntas... E à volta vivem vizinhos? À volta vivem vizinhos também, não sei. Esses vizinhos eu não acredito que sejam convidados, mas... A mulher e os filhos podem-se lá sentar na cadeira e podem ouvir e ficam agarrados. Eu diria que a maior parte das vezes não é isso que se passa. As pessoas têm as suas próprias vivências e encaram de forma diferenciada. Isto é também um culto, isto é também uma atividade, isto é também um hobby, não é? Acima de tudo um hobby que canaliza e que gera uma aprendizagem. Tudo é uma aprendizagem. Tu não percebes nada de vinhos. Por exemplo, este é um exemplo para mim, porque eu acho o mundo do vinho muito semelhante ao mundo do áudio. Tu não percebes nada de vinhos. Tu percebes muito de vinhos. Vais abrir um vinho espetacular que consegues tirar dele uma série de informação que tu, que não percebes nada de vinhos, não consegues. Portanto, tu não entendes porque é que ele vai dar um balúrdio por uma garrafa de vinho, claro, quando o vinho é o vinho, para ti é para beber, desde que seja suave e que descorre bem, que esteja ligeiramente adocicado, excelente, ótimo, mas não é aquela coisa que te permita tirar todo o partido. Exato. Tu tens razão? Não. Provavelmente ele tem razão porque tem um outro conhecimento que permite, mas ele passou por uma aprendizagem que tu não. Na alta fidelidade as coisas, na minha ótica, passam-se um bocado por aqui. O hobby é também uma aprendizagem e depois tu vais desenvolvendo esse gosto. Sem dúvida. E as pessoas que vivem contigo não lhes diz muito ao fim. Ou não necessariamente. Ou não necessariamente, mas digamos, regra geral, até podem gostar de ouvir música, mas naquela história de estar sentado no meio, não sei o quê, não, sentam-se, estão a ouvir, estão às vezes a fazer outras coisas e estão a ouvir música. Portanto, aquilo que nós gostaríamos que fosse a realidade, infelizmente... Muito bem. Deixa-me eu falar daqui de uma coisa que não está propriamente aqui prevista, mas que me ocorreu. E que falamos nos audio shows e falamos na importância, no fundo, de criarmos um sistema à nossa medida e que faça sentido para a nossa sala, para a nossa casa, para o nosso orçamento também. E falamos de fontes, de amplificadores e de colunas. Eu posso dizer que eu já vi o Alberto Silva, que
não sei se vocês conhecem. eu já vi e ouvi o Alberto Silva num audio show afinar um setup antes da sala ser aberta ao público, só trocando cabos. Ok? Sim, pronto. Normal. A história dos cabos na alta fidelidade, sejam cabos de interconnect ou aqui neste caso cabos de coluna de que estamos a falar, é sempre visto por uma grande faixa de pessoas como algo entre o placebo e a magia negra. De que forma entre estes dois extremos estás-me a querer levar para caminhos obscuros, ao lado negro da força. Como é que tu vês de facto as pessoas que vão criar e orçamentar para si próprias um sistema de Wi-Fi que terá uma determinada largura de banda, por assim dizer, já significativa, vale efetivamente a pena orçamentarem uma percentagem do seu budget para bons cabos? É algo que tu sentes que faz diferença? Ou também há uma escola que diz: epá, então mas se eu vou orçamentar 5 ou 10% nos cabos, se calhar eu não gastava e punha essa parte do budget para umas colunas melhores, ou para uma fonte melhor, ou para um amplificador melhor, ou qualquer coisa, e se calhar retiraria daí um melhor resultado. Eu acrescentaria qualquer coisa como quão difícil é convencer a pessoa que os cabos fazem diferença. É assim, eu diria que normalmente não é muito difícil, porque a coisa não se passa propriamente assim. Tu fazes um determinado setup, utilizas determinado tipo de cabos que tu sabes que à partida vão funcionar bem com o setup, mas mais uma vez depende, porque é mesmo assim, mas mais uma vez depende, porque as variáveis, mais uma vez, são muitas. Logo, se são muitas, e isto tem a ver com a topologia dos próprios cabos, que tem, quer se queira ou não, tem influência, exercem influência. Mas repara, exerce influência se o teu sistema tiver determinado tipo de características. Porque eu já tive na presença de sistemas, alguns deles caros, em que eu não conseguia discernir a diferença entre uma fonte da mesma marca de entrada de gama e uma fonte topo de gama. Sistema caro. Porquê? Porque, mais uma vez, a interação entre a coluna e a sala não permitia percepcionar determinado tipo de diferenças. Ora, se eu não percepciono numa fonte da mesma marca entre uma entrada de gama e um topo de gama, I rest my case. Significa que não tem qualquer hipótese de andar para lá, mexer em cabos e notar qualquer diferença significativa. Audível. Certo. Portanto, mais uma vez, depende das circunstâncias em que estás. As coisas não são todas iguais. Tu neste momento tens, por exemplo, no que diz respeito, tens uma nova vaga que tem a ver com os cabos de rede. Okay? Tens uma nova vaga que tem switches, a ver, inclusive os switches de rede, todas aquelas coisas. Mas mais uma vez, para já estamos a entrar num mundo novo. Claro. E com isto eu não quero dizer que não haja muita coisa que até faça sentido. Ou ao contrário, ou que não faça sentido. Que não faça sentido. Ou que não faça sentido. Sim. Mas dentro do que não faz sentido. Pronto, até... Exatamente. Portanto, o que é que isto significa? Que estamos a entrar num mundo novo em que há uma série, digamos, de abordagens e de perspectivas, mas eu não posso querer que todo aquilo que possa ser a experiência do fulano A seja rigorosamente igual ao fulano B. Porquê? Porque se o fulano A, por exemplo, utiliza um cabo de rede com 5 metros ou 8 metros, utiliza um determinado router, vive numa determinada área, tem uma série de equipamentos em casa, emissores de radiofrequência, pode ter uma realidade que é completamente distinta do cliente que vive na aldeia
longe de uma série de coisas que possam ter influência, por assim dizer, em determinadas características do sistema, e como tal, muitas das vezes, aquilo que é aplicável na experiência de fulano A não tem obrigatoriamente a mesma repercussão. Isto não estamos a falar de características específicas de cada fabricante, de cada cabo, de cada... Agarrar no mesmo sistema e colocá-lo em duas casas diferentes, os resultados, podem ser diferentes. Podem ser completamente diferentes. Eu posso sugerir um cabo de coluna unifilar com determinado espaçamento para ter determinado tipo de características de indutância ou de capacitância para um determinado sistema que resulta muito bem nesse mesmo sistema e não resulta no outro completamente diferente. Eu posso sugerir uma amplificação de classe D que se dá de determinada forma com determinadas colunas e a seguir pego naqueles mesmos amplificadores e me meto com colunas com variações de impedância com as quais aquele amplificador, que é o mesmo amplificador, com aquela topologia não se dá tão bem e os resultados são completamente diferentes. E é isto que às vezes as pessoas, na minha ótica, não entendem. Que as coisas não têm... As coisas podem ter, digamos, um padrão que tu mais ou menos podes seguir. Regra geral, um amplificador de classe A costuma tocar bem, costuma tocar de forma macia, quente, envolvente, todas essas coisas. Regra geral, um amplificador de classe D tem uma gama média, enfim, às vezes não é tão presente, não tem às vezes o mesmo tipo de textura, tem... Mas é regra geral. Regra geral não é 100%. Exatamente. Mas uma coisa é eu meter com uma coluna determinado tipo de amplificador, com uma coluna que tem variações de impedância enormes, com as quais eu coloco alguns amplificadores de classe D com algumas questões. Outra coisa é, por exemplo, colocar com uma coluna que tem uma resposta de impedância puramente resistiva, que é quase uma linha reta. Só no crossover é que tem uma pequena coisa e o determinado amplificador está às mil maravilhas e tem uma resposta de controle sobre essas mesmas colunas que é completamente diferente e melhor, com determinadas características melhor do que um determinado amplificador de classe A, B ou mesmo de classe A. Portanto, isto no fundo, para voltar um bocadinho atrás e para te dizer, isto depende muito das características específicas do sistema. E vou-te rematar dizendo o seguinte: eu tenho uma determinada disponibilidade financeira, ok? Eu tenho um determinado sistema, posso gastar dinheiro onde quiser, como quiser, e de maneira que decido colocar no meu sistema uns cabos de corrente de 1000 euros, ou de 3000 euros, ou de 5000 euros. E podes-me dizer, não faz diferença nenhuma. E eu digo-te assim, faz diferença, mas tu podes não ouvir diferença no teu sistema, porque o teu sistema é completamente diferente do meu, utilizas umas colunas vintage encostadas à parede, não tens determinado tipo de características, não tens determinado tipo de, por exemplo, de relação sinal-ruído, que te permite ouvir determinado tipo de informação, não tens determinado tipo de sensação de profundidade, de palco de colocação de ar, de coisa que permita fazer análises não são permitidas quando tens as colunas encostadas à parede, não é a mesma coisa, e tu de repente dizes não há diferenças nenhumas, isso é um logro e não sei o quê, e eu digo assim, excelente, porque se eu for àquele sistema e ele meter lá o cabo de corrente de 1000 euros, eu se calhar, não ouço diferença nenhuma, eu não conheço o sistema não me permite ouvir as diferenças, mas no meu sistema eu posso fazer um teste cego e sei perfeitamente quando está um a tocar ou quando está o outro. Mas é o meu sistema. Conheço com as palmas das minhas mãos e consigo definir e está preparado para mostrar essas diferenças. Há outras que, se calhar, a limitação do próprio sistema não permite. Mas a coisa funciona assim. E vou finalizar dizendo-te isto. A seguir, o cliente que dá 1000 euros também não houve a diferença. Entre aspas. Não houve. Mas ele acha que houve. Tem essa sensação. Efeito placebo. E eu digo-te assim, qual é o problema? O efeito placebo é uma coisa que te permite ter uma sensação de bem-estar e deixares que de facto existe diferença e que de facto o sistema está a tocar melhor. Qual é a diferença? Sim, mas aí eu concordo em absoluto contigo. Podíamos estar aqui a discutir isto até o final dos dias. Aliás, tu sabes, porque já tivemos esta conversa, quando a malta diz isso é efeito placebo, eu disse, ok, está bem. Qual é o problema?
whatever. Também. Exatamente. Mas o que isso significa é que, por causa do efeito placebo, eu acho que aquilo soa melhor. E se eu acho que sou melhor, e se tenho dinheiro para gastar, se tenho dinheiro para gastar, só tenho 200 euros, compro um cabo de corrente de 200 euros, assunto arrumado. Mas se eu tenho 2.000 euros, porque tenho um Porsche na garagem, tenho casa de praia, tenho rendimentos para isso, não faz diferença. A escala muda consoante o teu orçamento. Exatamente. Sinto-me bem e é perfeitamente viável. Mas eu acho que, efetivamente, os cabos fazem diferença. E desde os cabos de coluna aos cabos de alimentação fazem diferença. Os cabos digitais, a mesma coisa. Mas isso inclusivamente, e eu aqui há uns tempos atrás até tive uma situação em que mostrava, isso já é medível. Okay? Isso já é medível. As diferenças ao nível do jitter e daquilo que provoca é medível. Algo que não era medível há não sei quantos anos atrás. Hoje é. Claro. Tu amanhã não sabes o que é que consegues medir ao nível da diferença que faz determinada topologia em determinado tipo de informação que tu não consegues medir. Não é? Tu medes aquilo, a gama de frequências é igual, não há diferença. E eu digo-te assim, ok, medes 2 CDs, a gama de frequências é igual. Mas, no entanto, há diferenças. Porquê? Porque a forma como depois aquilo interage com os aparelhos a seguir, não sei o quê, provoca diferenças, logicamente. E a qualidade dos componentes provoca diferenças. Mas se fores medir, se calhar eles medem, em termos de resposta de frequência, mais ou menos a mesma coisa. Então onde é que está o ganho em termos de graves? Onde é que está a especialidade? A extensão do agudo? Vais medir 20 a 20. Não é? No CD, 20 a 20 e depois dos 20 acabou. Então, onde é que está a coisa, não sei o quê? Mas há diferenças. Mesmo quem defende determinados produtos vintage, não sei o quê, as respostas vão lá estar dos 20 aos 20 mil, não é mesmo? Como qualquer outra coisa. Portanto, enfim, todas essas situações têm, como eu te digo, têm muito que se lhe diga. O que às vezes me chateia é aquela situação de achar que depois a nossa experiência pessoal é que valida tudo e nós é que temos razão e que nós é que sabemos e, portanto, os cabos ou não fazem diferença ou os cabos fazem toda a diferença e vocês ou são uns parvos, enfim. Ainda a propósito, já te aconteceu afinares um sistema que um cliente, entretanto, chegou à conclusão que era aquele que queria, aqui nas instalações, e o cliente coloca o sistema lá em casa e aquilo não funciona? Olha, nós aqui... Ou melhor, ou pelo menos não toca como ele ouviu tocar aqui. Porque é um problema recorrente, não é? As pessoas normalmente vão às lojas de alta fidelidade e nas lojas de alta fidelidade o que é que acontece? Tem salas de demonstração que estão devidamente tratadas. Que são situações que dificilmente são reproduzíveis em casa, não é? Sobretudo quando... Isso é mais uma questão muito interessante. Se coloca numa sala de estar, não é? Não é uma sala dedicada ao áudio. Isso é uma questão muito interessante. Isso é uma questão muito interessante que dava aqui pano para mangas também, mas... O melhor que consigas resumir. Pronto, é assim. Claro que acontece. Infelizmente acontece, porque foi aquilo que eu te disse. Se a sala não, em conjunto com as colunas, não contasse com 70%, eu assim que tirasse o sistema daqui sabia que chegava à casa da pessoa e ia mais ou menos a ver a mesma coisa. O problema é que, de facto, pode-se ouvir coisas radicalmente diferentes. Porque as salas, digamos, com as suas idiosincrasias. Exatamente. E com as suas questões acústicas fazem toda a diferença. E tu, de repente, tens uma coluna que tem aqui um comportamento perfeitamente linear no grave e que chega à casa da pessoa e está com mais 10 decibéis a 40 Hz porque o sítio onde as colunas são colocadas e o teu ponto de audição, que não pode mudar, apanha uma zona de reforço a 40 Hz. Está a fazer vibrar coisas na sala. Não, está a ressoar. A sala ressoa, a coluna ressoa e o grave, em vez de parar, tu tens lá o grave da coluna, o grave parou e a sala continua a ressoar aos 40 e a seguir vai ressoar aos 80 e a seguir vai voltar a ressoar aos 160 e, portanto, tens aqui uma série de, digamos, de padrões que são depois difíceis de conseguir controlar. Para isso tu vais lá, normalmente? Não, vais lá à casa da pessoa? Não, é assim, normalmente não vamos no sentido em que aqui, em termos
entre aspas. Nós não somos propriamente uma loja no sentido tradicional de só trabalhar a loja. Eu trabalho como gestor de produto e depois faço aqui um complemento de vendas ou de demonstração, e não é tão habitual quanto isso ir fazer determinadas instalações, a não ser que sejam coisas um bocadinho mais puxadas ou por assim dizer, ou mais exigentes. Mas na realidade eu diria que numa situação ideal o processo seria esse. Mas numa situação ideal, repara, o processo seria esse, com a capacidade de as coisas não funcionando, tu poderes alterar as coisas dentro de determinados limites para encontrares o match ideal. Tu, afim ao cabo, quando tens aqui as salas em condições, não é no fundo mais do que eu tenho um televisor que faz 4 capas ou 8 capas, eu não lhe vou pôr baixa resolução para fazer a demonstração, não, eu vou pôr um conteúdo 8K e vou dizer isto é o que de melhor você pode ter do seu televisor, obviamente. Ou neste caso das suas colunas. Mesmo depois na prática a pessoa não possa, otimizar. Claro que a pessoa é livre de chegar a casa, a coisa não funciona, fala connosco e nós tentamos encontrar, uma solução. O problema depois é outro. O problema na realidade é porque hoje em dia, para já, uma das coisas, entre aspas, um bocadinho negativas do nosso mercado é que hoje em dia lojas propriamente independentes sem importação não existem. O que significa que tu dás prioridade aos teus próprios produtos e cada distribuidor força os seus próprios produtos e tem, aquela malha que de alguma forma tenta prender o cliente nos seus próprios produtos. Há um conjunto limitado de sistemas que tu podes oferecer ao cliente. Exatamente. Portanto, a coisa começa por aí. Depois, os clientes hoje em dia, quer se queira, quer não, e cada vez mais, porque são os distribuidores que estão na baila, procuram preços, não é? E por uma situação que já vem de trás, os preços, entre aspas, muitas das vezes acabam por ser... Portanto, tu acabas por estar, muitas das vezes, limitado no tipo de serviço que podes fazer, porque sai caro, tu vais matar para casa de um cliente e depois por qualquer motivo a coisa não volta e vem outro, e depois os clientes muitas das vezes também andam a absorver de vários sítios onde vão, Exato. Com coisas muito confusas, e às 2x3 tu tens aqui uma série de situações que são complicadas de gerir sobre o ponto de vista comercial. Claro. E nós temos que perceber que estamos cá para que as pessoas de hoje para amanhã não possam apenas comprar por internet sem sequer ouvir, que é uma coisa que pode sempre, acontecer. Sim, já esteve mais longe. Cada vez mais. Portanto, já pode acontecer. Portanto, no fundo as pessoas acabam por ter aqui hipótese de ouvir e a hipótese de aconselhamento e coisa, mas eu não consigo prever. Mas esse é o tipo de serviço que faz toda a diferença, não é? Exatamente, mas é difícil tu preveres, tu tens mais ou menos uma ideia do que é que as coisas, do que é que pode acontecer, mas é difícil de dar a volta às situações. Depois eu dou outro exemplo, que é, tu chegas à casa da pessoa, é um problema de sala, e é um problema de sala com a coluna A, e de repente é um problema de sala com a coluna B, porque pode ser, e é um problema de sala. E tu de repente tens uma pessoa que até é capaz de investir 10, 15, 20, 30 mil euros, 50 mil euros, 100 mil euros num sistema de alta fidelidade, e já ter trocado 300 mil vezes de amplificação e 400 mil vezes de colunas, e portanto tu estás mais uma vez ali a tentar, fazer um trabalho, e a pessoa não entende que se calhar tem que mudar de casa ou fazer ou investir na sala, por exemplo. E portanto continuar a trocar de amplificação, pensando que um amplificador, sendo um amplificador linear, lhe vai cortar 10 decibéis a 40 Hz, que não vai, porque não há nenhum amplificador que possa fazer isso, a não ser que fosse, não tivesse uma resposta linear. Mas a pessoa depois acha que, de facto, este tipo de situações é que lhe vão resolver o problema. Portanto, em si mesmo, o ideal era que tu tivesses condições e que um cliente, de alguma forma, tivesse nas tuas mãos, de forma que tu pudesses fazer um trabalho do princípio ao fim. Mas isto,
depois os clientes veem as reviews e falam uma coisa e cada cabeça a sua sentença, e portanto é um bocadinho como toda a alta fidelidade em si mesmo, é uma questão de gestão de compromissos. Claro. Olha, aqui a conversa está agradável, mas já estamos um pouco para além do nosso padrão habitual da 1 hora, mas eu não queria deixar de te colocar esta questão, porque tem também a ver com as colunas e que é o seguinte: hoje em dia o pessoal, e não é só o pessoal mais novo, é um bocado transversal, as pessoas ouvem sobretudo música através de auriculares e dos escutadores, que é claramente uma experiência muitíssimo diferente do que ouvir através de umas colunas. As pessoas nem pensam nisso, mas numas colunas tu estás a ouvir em simultâneo o canal esquerdo e o canal direito. Enquanto que com os auscultadores tens o canal esquerdo em cima do ouvido esquerdo e o canal direito em cima do ouvido direito. E, portanto, é uma experiência muito diferente. Daquela que é a tua experiência de demonstrares e venderes, entre aspas, hi-fi, crees que isso de alguma forma contamina ou pode contaminar a experiência ou a expectativa, melhor dizendo, que as pessoas têm perante um sistema e como é que ele deve soar idealmente? Devia. Se calhar, mas não é isso que acontece. Quando eu digo devia no sentido em que quando tu estás a ouvir, digamos, uns in-ear ou uns auscultadores, se tiverem, digamos, um mínimo de qualidade, com um telemóvel ou mesmo com um pequeno DAC que tu associes ao telemóvel que tenha qualidade, tu tens na realidade um nível de qualidade que não é tão fácil quanto isso tu conseguires, digamos, depois num sistema, quanto mais numa coluna Bluetooth ou coisa que valha. Mas tens, na minha perspectiva, duas situações. A primeira é que a pessoa, regra geral, quando sai disso e chega à casa, tem a sua coluna Bluetooth. Porquê? Porque sabe que nos auscultadores o nível qualitativo é, digamos, está noutro patamar, porque lá está, não tem a sala, não tem determinado tipo de características. Depois, não é tão positivo no sentido em que, muitas das vezes, e para muitos jovens, é meio caminho andado para rebentarem completamente com os ouvidos por causa dos níveis de pressão sonora e, portanto, quando acham que querem ouvir determinadas coisas, muitas das vezes já estão com vícios muito grandes e que já têm problemas, o que dificulta um bocadinho depois a percepção daquilo que supostamente deverá ser um sistema a tocar. Portanto, e para além disso existe a própria questão da utilização, que é a facilidade com que tu as pegas, metes uns auscultadores, não incomodas ninguém, estás no teu mundo, tens um determinado nível qualitativo maior ou menor consoante o tipo de produtos que tens, mas é o teu mundo e estás a fazer qualquer coisa e estás a ouvir música e lá está. Toda aquela outra parte que tem a ver mais com o lado audiófilo, podes ter o teu concerto, estás a uma certa distância das colunas, tens a sensação de profundidade, tens a sensação de coisas que não tocam a vida das colunas, tudo isso se perde. E eu não vejo que uma coisa ligue diretamente à outra. Devia, mas eu não vejo, digamos que assim seja. Vejo muito mais esse elo de ligação ser feito pelo streaming. No sentido em que a pessoa aprende a descobrir música, faz o streaming, aprende a descobrir música e depois, muitas das vezes, quer pelo streaming entrar, digamos, num mundo que lhe permita ter um sistemazinho, fazer... É um bocadinho mais por aí, pela descoberta, pela música, pela facilidade de utilização, por essas coisas. Claro que tens o outro extremo, que é o trend dos giradiscos barato, das prensagens manhosas e todas essas coisas que agora está outra vez. Mas são trends, tudo isso faz movimentar o mercado, tudo isso na realidade é bom. E se calhar hoje em dia tens muito mais gente a ouvir música do que tinhas antigamente. Nesse aspecto é positivo, mas eu diria que são os únicos dois aspectos positivos no meio dos negativos. Estamos a chegar ao fim e temos sempre uma pergunta que é uma pergunta clássica para fazer. Como é hábito, queríamos saber qual é que é o teu disco preferido, se é que tens um. Não tenho um disco, eu gosto, é assim, deixa-me, só para as pessoas que me ouvem ficarem a conhecer um bocadinho melhor, é assim, eu sou criticado pela minha mulher
porque eu não consigo fazer como ela automaticamente a tradução das letras. Ela está a ouvir Bryan Adams e está automaticamente, ela adora Bryan Adams, está automaticamente a traduzir as letras e a mensagem da canção, não sei o quê. Nunca fui capaz de fazer tal coisa. Eu rejo-me só basicamente pela música e pela musicalidade. Às vezes nem me interessa muito quem compôs, como compôs, quando compôs, quem é, quem não é, o que é que faz. Só me interessa, digamos, o sumo da música e a forma como essa música me transporta para determinados sítios. Respondendo objetivamente à tua questão, eu tenho 2 álbuns, não é que os ouço, se me perguntares, não os ouço se calhar há anos, mas eu tenho 2 álbuns que são 2 álbuns do coração por motivos diferentes. Um é o The Wall, dos Pink Floyd, porque eu era muito mais na altura, pré-começar a trabalhar em alta fidelidade, Pink Floyd e Dire Straits, do que era Queen ou ZZ Top ou o que fosse dentro desse tipo. Tenho isso. E depois tenho numa vertente já mais próxima daquilo que é os meus gostos, o Travels do Pat Metheny. Muito bem. Obrigado, Alberto. Bem, Alberto. Okay. Obrigado. Foi um prazer. Felicidades. Tá, obrigado. Grande abraço. Obrigado.